Então vamos comentar sobre Barcelona e Napoli. Na ida foi 1 a 1 e na volta o Barcelona tinha uma tarefa não tão gigantesca, porque o Napoli nessa temporada a gente sabe que não tá tão bem, só que o Napoli vinha se recuperando depois da troca de treinador, né? Venceu o Juventus, venceu o jogo lá por 6 a 1. Eles estavam conseguindo trazer um pouquinho daquele desempenho novamente do Osimhen, do Kvara, que vinha jogando bem, enquanto o Barça tinha alguns problemas, né? Principalmente no meio-campo, já estão sem o Gavi há um tempão, aí Pedro e Frenkie de Jong fora. O nosso querido Xavi Hernandes montou uma equipe que na zaga tinha o Araújo com o Pau Cubarsí, 17 anos recém-completados, e atenção pra esse nome, porque provavelmente você vai continuar ouvindo por muitos anos aí. E no meio campo ele montou ali com o Christensen, que é um zagueiro improvisado na volância, ele já vem fazendo isso faz algum tempo, né? E o Gundogan de um lado e o Fermín Lopes completando ali o trio da meiuca. É realmente uma opção que, assim, se tivesse todo mundo disponível, não seria, provavelmente, né, a primeira opção do Xavi aí. São jogadores aí que estão ali improvisados ou que seriam reservas normalmente, mas entraram num jogo grande de oitavas de final pra pegar um time do Napoli que, cara, é muita doideira, porque se tu for olhar assim, um por um, é quase o mesmo time campeão italiano da temporada passada. Se tirar ali o nosso querido Zielinski, que não tá jogando, e botou o Traoré, né, e tirou o nosso querido Kim Min-jae e botou o Juan Jesus, é praticamente o time titular da temporada passada. E mesmo assim esse time tá bastante fraco. E o que aconteceu, cara? Mesmo com esses desfalques aí, né? Com o Barcelona começando com dois garotos, inclusive, isso aqui já tem que destacar logo de cara. O Barcelona é o primeiro time na história da Champions a começar uma partida de mata-mata com dois jogadores de 17 anos ou menos. No caso, o Lamine Yamal, menos de 17 anos, ele tem 16 ainda, e o Pau Cubarsí, 17 anos recém-completados. É doideira, pensa só o tamanho de um jogo de oitavas de final de Champions, e esses dois garotos começando, inclusive o Pau Cubarsí estreando. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele. O Napoli veio aí sem muitas surpresas, né, e no final das contas o que aconteceu foi o seguinte: pra surpresa positiva do torcedor do Barcelona, o Barça começou jogando muito bem, começou a 1000 por hora, indo pra frente, pressionando, né, cara, e no final das contas foi um Barcelona que parecia tá determinado a logo de cara abrir o placar, fazer o 2 a 0, coisa assim, pra conseguir garantir a classificação. E foi exatamente o que eles fizeram, beleza? A gente teve uma bola em que o Cubarsí manda um lançamento perfeito pro Fermín. O Fermín entra na área e acaba se enrolando um pouquinho ali, tenta mandar a bola por cima e perde. E aí o Barcelona já tinha tido uma chance claríssima. E logo depois teria mais uma, né? Porque numa jogada do Rafinha, ele entra pela esquerda ali, toca pro meio. O nosso querido Lewandowski foi muito inteligente, porque o Leva meio que dá uma saída do caminho da bola. Ele não tava numa posição muito boa pra finalizar. Ele dá uma saída e deixa pra quem vem de trás. E é o Fermín que chega chapando pra fazer o 1 a 0, um herói improvável naquele momento. E o Barcelona continuou naquele ritmo. E aí, 2 minutos depois, já aumentou o placar. E aí foi muita doideira, porque, cara, foi um lance que começou lá no ataque do Napoli. Eu não sei se tu viu, Yuri, o início da jogada, mas o Lobotka, né, que é um volante muito elogiado na temporada passada, titular daquele Napoli, pô, o bicho dá uma puxada totalmente, assim, difícil entender o que ele quis fazer, mano. A bola tava meio que em disputa, ele dá meio que um balãozinho pra trás, assim. E aí, obviamente, ele perde o controle, o Barcelona faz um contra-ataque, e aí tem que destacar nesse contra-ataque o nosso querido Lamine Yamal, né, que cai nos pés dele pra puxar e esperar o momento de fazer o passe. Ele aciona o Rafinha lá na ponta esquerda. Rafinha muito bem, tira o não, era o Ramani? Não, o Di Lorenzo. Tira o Di Lorenzo pra dançar, manda na trave e no rebote o Cancelo finaliza pra fazer o 2 a 0. Isso era 17 minutos, cara. Já parecia que o jogo tava morto, né? E só um adendo bem rapidamente sobre o Di Lorenzo. Pô, quantidade de vezes que eu elogiei esse cara na temporada passada aqui nos programas do Eurofute é brincadeira. E nessa temporada, pô, nesse lance aí, o cara parecia eu lá, assim, perdido no jogo de Champions, cara. Que isso, o maluco puxou pra um lado, ele tava todo torto, aí tava de costas, aí a bola rebateu, ele ficou parado. Horrível ele no lance, né? Mas quando o nosso querido Barcelona fez 2 a 0, aí, cara, a defesa do Napoli tava uma peneira completa, o jogo deu uma esfriada, né, depois de um começo avassalador do Napoli aí, e quando parecia que o jogo tava meio morto, tipo assim, ah não, o Barcelona já encaminhou a classificação, daqui a pouco faz o 3 a 0, alguma coisa assim, né, no final das contas teve uma das poucas jogadas bem trabalhadas do Napoli na partida, né, com uma jogada com o Politano na ponta direita, ele toca pra trás e quem que aparece lá? Ah, aparece o Kvara, pô, o craque da equipe, aparece o Osimhen, não, aparece o Ramani, o zagueirão, tava lá no ataque fazendo não sei o que, e dá uma chapada de canhota, vou te falar aí, cara. Tem muito centroavante que perderia aquele gol ali. O bicho chapa de canhota lindamente no cantinho do Ter Stegen, que se estica todo, mas não pega. Beleza, aí foi pro intervalo assim, 2 a 1. O Napoli não fazia uma grande partida, mas sabia que se conseguisse fazer ali mais um golzinho, já levava os negócios pra prorrogação. E aí o segundo tempo começa com o Napoli pressionando muito mais. E o Barça... Cara, eu achei, e muita gente comentou comigo no Twitter aí, pô, tem que dar uma colher de chá, o Barça tava com 2 garotos, o Barça com o meio campo todo desfalcado,
e tal. E realmente é verdade, né? Não tava com o time ideal e principalmente no meio campo. Mas eu achei que o Barça teve um momento ali brilhante no começo do jogo, mas nesse começo do segundo tempo, por exemplo, o Barça sem saída de jogo, cara. O Napoli um pouco mais ofensivo. Eu acho que o Barça é um time, jogou pelo menos como um time muito frágil, que se fosse um ataque melhor, provavelmente teria eliminado os culés. A parada é que o Napoli tá... Cara, o Napoli, assim, é um deserto, às vezes. É um deserto, né? Eles tentando muito chuveirinho, uma bola mais longa pro Osimhen, sem aquela criatividade no meio campo. E a gente tem no Napoli, assim, o meio campo com o Lobotka e mais um volante. E faz aqueles passes mais laterais e tal assim, né? Não um cara, um armador. O Zambo Anguissa nunca foi um armador. Ele é mais um box-to-box, né? Com muita energia, vai, volta, marca, aparece na área e tal. E o cara que é pra ser o meia, o Napoli perdeu na temporada. Porque era o Zielinski na temporada passada, tava muito bem, né? Nessa temporada ele não vai renovar o contrato, vai pra Inter. Foi congelado no clube e ficou fora da lista da Champions. Ele nem tá inscrito na Champions League, rapaziada. O Zielinski, que a gente tanto elogiou na temporada passada. E aí o Napoli vem tentando ali alguma solução, né? Jogou com aquele Ngong lá, um camarada que eu tô aprendendo agora quem é, e jogou agora com Traoré, Ahmed Traoré, que jogava no Sassuolo, depois acho que ele foi pro Bournemouth, né, e foi parar no Napoli agora, que não fez um mau jogo, mas, pô, claramente não é um jogador de um nível de oitavas de final de Champions, assim, um cara que tu possa confiar, ele tá no começo da sua carreira ainda ali no Napoli, né, pra criar jogadas. Então o Napoli meio sem criatividade, o Osimhen, coitado do Osimhen, mano, coitado. Imagina ter um cara de qualidade assim, tu não dá uma bola pra ele no jogo inteiro, cara. É muito triste. Mas enfim, o Napoli... Eu vi muita gente dizendo que o Kubarsi colocou ele no bolso, né? Ah, eu acho que é menos culpa do Osimhen, mais culpa dos colegas dele, né? Ele não teve muito o que fazer essa bola não chegar, mas certamente foi muito bem marcado. E aí, no final das contas, o Napoli tava ineficiente. E o Barcelona, quando chegava, conseguiu até criar algumas jogadas. E uma delas foi... O Merê fez umas defesas, né? E uma delas foi a jogada do gol impedido, do Yamal. Né? Uma bola que vem ali pro meio da área. E o Yamal tá lá completamente impedidaço. Ele bate nela quase no susto, assim. E ela entra... E aí parecia que tinha matado o jogo, só que ele realmente estava muito impedido. Ele ficou impedido uns 12 minutos ali. E aí acontece, depois desse momento aí, cara, uma coisa incrível. Atenção, o Xavi Hernandes puxa uma alteração. Sobe a plaquinha lá. Vão entrar Romeu e Sérgio Roberto ao mesmo tempo. Meu irmão, os torcedores... Deixa o Roberto capitão, tá? Entra, pega a abraçadeira na hora. Os torcedores do Barcelona estavam pirando, irmão. Estavam pirando. Estavam xingando Xavi de tudo. Falando que tinham desistido, que iam desligar a TV, que não sei o que lá. Os caras estavam malucos, velho. Né? Pra quem não tá bem inteirado aí, o Sérgio Roberto é um jogador bastante limitado e o Romeu chegou essa temporada e caiu na desgraça aí, e erra muito, inclusive errou bastante. Só que, cara, em defesa do Xavi, vocês não vão acreditar, mas Sérgio Roberto e Romeu consertaram o meio-campo do Barcelona. O Napoli tava tendo mais comando do jogo e depois dessas alterações, o Barcelona melhorou. Melhorou porque Romeu e Sérgio Roberto fizeram jogos fantásticos? Não, mas deu uma força maior ali. O Napoli perdeu um pouco do ímpeto, né? Inclusive, a partir dos 70 minutos ali deu uma morrida. Realmente os caras estavam meio sem condições de continuar jogando. E o Barcelona criando algumas chances, tá? Yamal muito bem no jogo, teve algumas chances. O Yamal, rapaziada, a gente tem que lembrar que ele tem menos de 17 anos, tá? E já foi tranquilo, um dos melhores do jogo, fácil. Teve várias chances de fazer gol. E é um cara que daqui 2, 3 anos... 3, 4 anos, com as mesmas chances que ele teve ontem, ele marcaria uns 2. Ele já é bom finalizando, mas ele vai melhorar muito ainda. E aí, os gols que ele não marcou ontem, no futuro ele vai marcar. É um cara muito especial esse Yamal, cara. E aí, cara, aconteceu um momento chave na partida. Tava 2-1, vale lembrar. O Napoli, mesmo meio perdido, ainda levaria pra prorrogação se fizesse um gol. E aconteceu um momento chave. Isso aqui decidiu a partida, basicamente. Veio um cruzamento da ponta esquerda. Vocês vão me desculpar agora, não lembro quem é que mandou. E o Lindstrom, que é um meia, né, que tinha entrado no segundo tempo aí como uma alteração, uma substituição, apareceu livre no segundo pau. E até pra quem tá vendo ao vivo tem uma imagem aqui que não dá pra ver muito claro não, parece que ele tá bem marcado, mas não tá. Se tivesse uma imagem mais perto daria pra ver. Ele aparece livre. E ele faz movimento é perfeito, cara. Só que é a diferença às vezes de um cara que é muito bom de cabeça e um cara que não é. Ele mandou do lado. Uma bola que ele tinha tudo pra fazer o 2-2. Isso aqui era 81 minutos de jogo. Presta atenção, 81. O Napoli perdeu, já não tava muito bem no jogo. E aí aos 83, vocês vão criticar o Sérgio Roberto? Se tivesse um Hall da Fama da Champions, ele teria uma placa dele lá, pelo que ele fez contra o PSG no 6-1. E ontem ele apareceu muito bem novamente, né? Pra queimar a língua do torcedor barcelonista. Ele faz uma bela jogada pela ponta esquerda, bota no meio, tabela com o Gundogan, recebe na frente e deixa o Leva livre só pra fazer o golzinho dele, empurrar. Naquele momento ali, o Leva tava naquela de não tinha feito uma grande partida, mas
É o famoso 9, né? É o 9, cara. Ficou ali, recebeu uma, guardou uma e o jogo foi 3-1. Basicamente matou. Com o 3-1 já decidido, o Napoli foi um pouquinho pra cima. Teve uma bola do Matias Oliveira no travessão, que é aquela doideira, né, cara? Futebol é assim, pô, fez 3-1, matou o jogo, beleza. Só que se essa bola do Matias Oliveira entra, tipo assim, vira um pandemônio o jogo, cara. Os últimos 5 minutos ali vira aquela loucura, vai todo mundo pro ataque, os goleiros vai lá, o Merê vai tentar fazer gol de cabeça. Mas não aconteceu, porque foi na trave. E depois, aos 92, nosso querido Oriol Romeu, tão criticado pela torcida do Barça, dá quase uma assistência pro nosso querido Kvara, que na frente da área finaliza pra fora, mas muito, muito perto do gol. E no final das contas, então, acabou exatamente assim. Barcelona 3, Napoli 1, numa partida que voltou a colocar o Barcelona nas quartas de final da Champions League, o que não acontecia desde quando? Desde 2020? 2020, contra o próprio Napoli, e uma outra coincidência bem interessante é que foram os mesmos placares. Em 2020 também foi 1-1 na ida e 3-1 pro Barcelona na volta. Doideira. Só que naquela vez tinha o Messi. Essa foi a primeira classificação do Barcelona para as quartas de final sem o Messi. Doideira, e acho que vários jogadores poderiam receber o prêmio de melhor da partida aí nesse jogo, mas eu acredito que pra mim foi o Rafinha, né, o principal criador das jogadas ofensivas. Inclusive, ele matou o jogo com 2 minutos, né, porque ele dá assistência pro gol do Fermin. E depois ele manda a bola na trave que o Cancelo completa. Então, no minuto 15 e no 17 ele já praticamente matou o jogo ali, né? Mas é muito bom ressaltar que o prêmio oficial de melhor do jogo foi pro Pau Cubarsí. Esse jogador de 17, acabou de completar 17 anos, de La Masia, que começou jogando como titular, foi muito bem defensivamente e também na bola longa. Como eu falei pra vocês no começo do jogo, ele deixou o Fermin na cara do gol pra fazer um gol, né? Então o Pau Cubarsí foi eleito Man of the Match. Inclusive tem uma imagem muito legal dele entrando no vestiário depois de ter sido eleito o melhor da partida. E, pô, todo mundo feliz por ele, assim, sabe? Pô, gurizinho de 17 anos estreando na Champions, cara. É uma história realmente dos sonhos. E também queria ressaltar bem rapidamente, antes de passar a bola pro Yuri aí, que Koundé foi muito bem ontem. Praticamente anulou o Kvara. O Kvara, ele perdeu aquele lance de ser uma novidade, né, cara? Então ele pega a bola, a galera sabe que ele dribla, já faz marcação dupla e o Koundé muito físico, né, cara? O Kvara não aguentou, não. Teve uma chance ou outra ali, uma jogada ou outra, mas em geral uma atuação bem apagada do Kvara, na minha modesta opinião, né? E o Koundé foi muito bem. Cubarsí, monstro na zaga, né? Olho nesse zagueiro aí. Talvez seja uma boa herança do Xavi Hernandes, né? Já entregar o elenco aí com um zagueiro que veio da base, que é muito jovem, tem todo um futuro pela frente aí. Osimhen, fiquei com pena. Fiquei com pena porque o time do Napoli tá uma draga, irmão. Tá uma draga. É só chutão, só bola mascada pro cara. Uns cruzamentos de longe. Sim, jogo feio pro Osimhen. Cara, não chegou uma bola pra ele finalizar na moral. Nem de cabeça, nem pelo chão. Muito triste assim, cara. Ele fica correndo, ele se esforça muito. Então ele fica correndo igual um doido. Vai, volta, briga, não sei o que, e não consegue chutar uma bola pro gol. Fez uma partida muito apagada aí o Osimhen. Já que você falou tanto sobre o Barcelona, eu falo sobre o fim desse time do Napoli, né, cara? Porque assim, tô notando, cara, que eles entraram com um time bem parecido com o 11 do Napoli que a gente tinha de cabeça na temporada passada, né? Porque se você pegar aqui, ó, Merede, Lorenzo, Ramani, Juan Jesus, Mariuru, Yanguissá, Lobotka, Traoré, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Só desses jogadores aqui que não estavam naquele 11 é o Juan, o Traoré e só. Só o Juan e o Traoré. O Traoré era o... E com um detalhe ainda que só o Traoré é um jogador novo, porque o Juan Jesus não era titular, mas ele tava no elenco, ele jogava várias vezes, ele já tava acostumado, né? Exatamente, tá no lugar do Kim Min-jae aqui. Então você tem duas peças trocadas, mas o time tá muito, muito, muito longe daquele. A gente já sabe que o Osimhen vai sair no verão, né? O De Laurentiis já falou isso publicamente, né? Que não vai dar pra segurar o Osimhen no verão. Então acho que essa eliminação decreta realmente o fim daquele time mágico do Napoli na temporada passada. A temporada do Napoli acabou porque eles estão no meio da tabela, na Série A, não tem como brigar por uma vaga na Champions, então tem mais o que fazer, a temporada já era. E pro Barcelona, cara, assim, o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, é um clube com muita tradição na Liga dos Campeões, e por muito tempo, nesse século, o Barcelona não passava por sufoco em oitavas de final em fase de grupos da Liga dos Campeões. Então a gente viu aí alguns anos terríveis do Barcelona, em que ele caiu 2 anos seguidos numa fase de grupos de Champions, e nessa temporada tava todo esse drama, todo esse medo de cair pro Napoli, para um time podre do Napoli, um time horroroso do Napoli. Então acho que essa classificação para as quartas de final é muito importante para resgatar a autoestima pro torcedor do Barcelona, pro Barcelona como clube, como instituição, e ele retorna para uma quarta de final de Champions, assim, é uma parada tão eufórica, tão boa, que um dia pro Barcelona não era nada, né? Passou das oitavas, você pega outras temporadas aí, no auge do trio MSN ali, passou pelo
pelo Manchester City nas oitavas como se não fosse nada. Passou em 2016 pelo Arsenal, um time do Arsenal muito forte do Wenger, como se não fosse nada. E aí, recentemente, não estava sendo assim. Então, pro Barcelona, era muito, muito importante conseguir essa vaga. Só pra terminar esse assunto, então, quem tava de olho em Barcelona e Napoli? O time da Juventus, exatamente. A gente não vai entrar em detalhes, mas basicamente com a eliminação do Napoli, a Juventus se garantiu naquele Mundial de Clubes de 2025, né? O que estão chamando aí de Super Mundial, algo assim, né? Então a Juventus já está lá porque o Napoli já foi embora. Na pontuação lá, né? A Juventus classificou.